O importante, assim, o currículo é o documento primordial, é o nosso cartão de visita, a nossa carta de apresentação para que a gente possa concorrer ou a vaga que a gente tem interesse. Então, para a gente ter uma ideia do que é o currículo, é uma palavra latina, né, curriculum vitae, que a gente praticamente não usa dessa forma no papel que a gente vai escrever, mas ele significa uma trajetória da nossa vida profissional. Antigamente a gente usava currículo só quando você vai concorrer a um cargo de diretor, alguma coisa que fosse realmente, né, importante numa empresa. Hoje em dia, para qualquer função que você vá pleitear um emprego, você tem que entregar o currículo. Então, ele pode ser abreviado pela sigla CV, de Curriculum Vitae, ou simplesmente escrever currículo. Na nossa área de enfermagem, o Corém São Paulo, da forma como está escrito, Corém-SP, ele precisa constar no currículo e estar sempre atualizado. O profissional que quiser concorrer a uma vaga em São Paulo não pode ter Corém de outro estado. Então, isso é uma informação que é super importante para que as pessoas coloquem no currículo. E você vai relatar nele a trajetória profissional, educacional que você tem, para que o seu currículo possa ser selecionado para participar das etapas do currículo, do processo seletivo, desculpa. Quando você vai escrever o currículo, precisa se preocupar com alguns detalhes, né? Existem alguns erros mais comuns que são colocados no currículo. Então, a pessoa faz o currículo, coloca lá seu nome, seus dados pessoais e não põe o objetivo. Então, o recrutador, ele não sabe se a pessoa está concorrendo a uma vaga para enfermeiro, se é para técnico, se é para auxiliar. Então, o objetivo do currículo precisa estar muito bem definido. Então, se você é enfermeiro, você coloca lá, enfermeiro. Ah, eu também sou técnico, posso pôr enfermeiro/técnico? Não. O objetivo é enfermeiro e enfermeiro. Você pode pôr enfermeiro júnior, enfermeiro trainee, mas não precisa pôr enfermeiro especialista, não. Porque se você tem a sua formação, sua pós-graduação em alguma especialidade, você coloca lá, tá? O que você pode colocar se eu sou técnico e auxiliar, eu posso colocar no currículo técnico/auxiliar de enfermagem. Evite mentiras no currículo, a gente chama de currículo Pinóquio, né? E o recrutador, ele é muito experiente, ele já está habituado com esse tipo de situações no currículo, e aí ele já começa descartando. Currículo muito extenso, então ele deve ter no máximo uma página, no máximo 2 páginas. O e-mail sempre deve ter um e-mail profissional. Então, evite aqueles e-mails inapropriados, muito pessoais, que vão dar motivo para chacota, né? O endereço deve estar sempre completo, incluindo o CEP. Não adianta você pôr Rua 2, número 5, e quem que vai achar onde você mora, né? Então, se você tem qualidades ou qualificações, pode colocar no currículo, né? E sempre colocar, se você trabalhou em alguma instituição, a data de ingresso nessa instituição e se já saiu a data do desligamento. Ah, mas eu trabalhei só 2 meses, como é que eu vou fazer? Se você tem esse registro na carteira, coloque também, tá? E algumas pessoas têm a preocupação em relação à idade. Ah, eu sou muito velha, já passei dos 50, não vou colocar? Tem que colocar, porque o recrutador, muitas vezes, para algumas áreas, ele precisa de uma pessoa mais madura, então a idade é importante. Quando a gente fala idade, não é colocar data de nascimento, porque recrutador nenhum vai somar, nasceu em 1950 e 70 e quantos anos tem até 2020. Não, ponha a sua idade completa. E pensem que essas informações são importantes porque o profissional que faz a avaliação do currículo, aquela primeira avaliação, ele leva em torno de 6 a 10 segundos para fazer essa avaliação preliminar. Então, é pouco tempo para um currículo cheio de conteúdo. Então, quanto mais conciso e simples ele tiver, muito melhor para ser analisado, tá? E o que a gente não deve colocar no currículo? Esse título, né? Currículum vitae. Nesse lugar, lá em cima no cabeçalho, você vai pôr o seu nome, de preferência com letra maiúscula, para salientar.
E aí não coloque nenhuma filiação, sou filho de João e Maria, não, nem informação de família, nada disso. Número de documento nenhum, o único documento que deve constar no currículo do profissional de enfermagem é o número do Corém. Porque ninguém vai clonar seu Corém e fazer uso dele para comprar nada, né? Então não tem esse risco, né? Cursos que não agregam valor, né? Linguagem muito confusa, excesso de detalhes, e currículo não se assina. Na área da enfermagem, a gente não coloca foto, e algumas empresas pedem pretensão salarial, mas normalmente a gente não põe no currículo. Não precisa colocar referências profissionais e nem usar excesso de adjetivos, supervalorizar conhecimento, porque o recrutador não está nem aí para esse tipo de informação, tá? Então, o currículo ideal é esse, um papel branco, sem margem, nada de pôr, vou imprimir no papel cor-de-rosa, porque vai chamar atenção, ele vai pegar meu currículo. Não vai, tá? Então, é papel branco, nada de florzinha, nada de bonitinho, coloque seus dados pessoais, coloque a sua formação no objetivo enfermeiro, ou técnico, ou auxiliar. Qualificação, se for colocar, evite adjetivos. Eu sou muito especializado em tal área. Não precisa pôr nada disso, tá? E se você colocar atividades profissionais, se tiver, 2 ou 3, as mais recentes, e sempre primeiro a mais recente e depois colocando as outras anteriores. Como eu disse, simplicidade, conteúdo, no máximo 2 páginas. Se não tiver experiência, 1 página basta. E se não tiver experiência, enfatize o que você fez de interessante durante o curso de graduação, ou do curso técnico, ou do auxiliar, se fez monitoria, se participou de serviço voluntário, algumas coisas assim são interessantes de ser colocado no currículo. Aí um exemplo de um currículo simples e bem objetivo. O nome lá em cima, se é brasileiro ou se não é, né? Se é de outra nacionalidade, a sua idade em anos, se é casada, se tem filho. Aí outro dia me perguntaram, mas eu não tenho filho, eu coloco não tenho filho? Não, você vai colocar só se tiver. Endereço completo, telefone de contato, pensando que se você colocar um telefone de recados, não se esqueça de informar a pessoa dona do telefone que você está guardando uma ligação. A gente já teve muitas situações de ligar para telefone de recado e a pessoa não sabia de nada, tá? Então, um e-mail profissional, de preferência que tenha relação com o seu nome, o Corém-SP atualizado. E aí o objetivo, eu coloquei um exemplo de um currículo de enfermeiro, né? Mas poderia ser de um técnico. Então, na formação acadêmica, o curso de graduação, então pela ordem de formação, não se esqueçam de citar em que instituição você fez o curso e o ano de conclusão. Se você tem outra experiência dentro da área de enfermagem, também coloque a instituição e o ano de formação. Precisa colocar que eu fiz o ensino médio? Não, porque se você ou é auxiliar, ou é técnico, ou é enfermeiro, obrigatoriamente você já fez o ensino médio, tá? Na experiência profissional, você vai colocar o nome da instituição, o cargo ou a função que você ocupa, pode colocar a área de atuação e o período em que você ficou lá, tá? E até, começando do mais atual para os outros. E pode colocar cursos complementares, e aí inclui os cursos que você faz lá no Corém Educação, ou aqui no Corém, na sede, né? Sempre colocando a data e a carga horária desses cursos. Se tem conhecimento de informática, porque hoje a maioria das instituições trabalham com software diferentes, então se você tem essa experiência, coloque, né? Tem experiência em programas MV ou TASI, ou coloque aquele que você tiver. O curso de cálculo de medicação eu salientei aí no exemplo do currículo, porque ele é de suma importância, porque o profissional de enfermagem tem que saber. Eu coloquei inglês intermediário, mas isso se relaciona ao idioma, só que cuidado quando você coloca que tem um conhecimento, porque algumas instituições podem usar essa informação para fazer um teste, para ver se você tem realmente algum domínio deste idioma. Se não conhece, não coloque,